Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e eu quero trazer um assunto que hoje tem repercutido bastante nas redes sociais, no noticiário do Corinthians, que é uma possível vinda do Thiago Neves para o Corinthians. O Thiago Neves, que acabou de rescindir um contrato com o Grêmio depois de uma passagem curta e meio apagada lá pelo Rio Grande do Sul. O Grêmio decidiu não renovar o vínculo dele e deixar ele disponível no mercado. Então o Thiago Neves está sem contrato com nenhum time, né? E os torcedores do Corinthians começaram a discutir nas redes sociais sobre uma possibilidade de vinda dele. Isso se dá muito em razão de um comentário que ele fez quando ainda estava no Cruzeiro, no finalzinho da passagem dele lá, quando ele disse que o time que ele tinha o maior sonho de jogar era no Corinthians, que era um time que tinha a cara dele, com o qual ele se identificava, e dizia que faltava na carreira dele uma experiência aqui com a gente, né? E os torcedores do Corinthians, é lógico, se lembram disso e começaram a repercutir aí essa disponibilidade do Thiago Neves no mercado. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, com mais detalhes. Vamos tentar responder a pergunta: vale a pena ter o Thiago Neves já bastante veterano, com passagens duvidosas, né, nas suas últimas temporadas? Será que vale a pena ter ele aqui com a gente? Vou falar sobre isso já, mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo e curta aí, dê o seu like, dê se você quiser, se você se sentir à vontade, se você gostar do canal, gostar do vídeo. Se você não gostar, você não é obrigado a dar seu like, fica à vontade para fazer o que você quiser, certo? Então, vai começar mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Então, gente, vamos tentar responder essa pergunta sobre se vale a pena o Thiago Neves no Corinthians, né? Depois de tanto tempo, né? Depois já de uma carreira tão longa e nitidamente em um momento de declínio dele como jogador de futebol. Então eu vou colocar aqui a minha opinião já de cara e depois vou tentar explicá-la. Para mim, vale a pena, pode ser uma boa alternativa, mas vai depender de algumas condições. Deixa eu explicar. Eu tenho dito aqui nos últimos vídeos sobre a limitação do elenco do Corinthians. Veja bem, o elenco do Corinthians ele não é de todo ruim, não é, mas ele tem nitidamente uma limitação de quantidade, de qualidade de jogadores. Nos falta boas peças, né? E eu acho que o Thiago Neves, nesse sentido, ele poderia ser um jogador para nos dar mais uma opção, seja como titular, seja entrando durante os jogos. E eu acho que seria como eu falei para vocês, uma opção a mais, uma alternativa a mais de jogo, né? Tanto para início, inclusive tendo em vista que nós tivemos aí uma grande pandemia, o calendário está apertado, os jogos agora vão ser em uma sequência muito forte, enlouquecedora, e a gente vai precisar de bastante opções, de variações dentro do elenco, né? Uma segunda questão: Thiago Neves é canhoto, né? Dentro do nosso elenco hoje, nossos principais meias são todos destros. Então nós temos ali o Luan, nós temos o Arauz, temos o Ramiro, o Cantillo. Todos eles são, do meio de campo para frente, todos eles são jogadores destros, à exceção do Jô, que é centroavante. Então talvez o Corinthians pudesse ter uma opção ali canhota para equilibrar um pouco mais os lados, né? Ter uma opção pelos dois lados, com jogadas feitas com jogadores que têm essas características diferentes. É diferente você ter um time com todos os jogadores destros e de repente ter um meia que cria com a perna esquerda, né? Se movimentando para o lado oposto do que a maioria se movimenta. Então, mais um elemento positivo. O outro, cara, é a questão da identificação. Isso conta, né? Jogador de futebol tem o seu aspecto físico, o seu aspecto técnico, mas tem também o psicológico, cara.
Isso influencia muito no trabalho do jogador em um determinado time, né? Quando o jogador se identifica com o time, quando a personalidade do jogador é compatível com a personalidade do time, às vezes as coisas dão certo de uma maneira diferenciada. E um cara que às vezes vem tendo uma dificuldade nos seus últimos trabalhos, ele de repente se encaixa. Então eu acho que o Thiago Neves, ele entende um pouco o que é o Corinthians, deseja jogar no Corinthians, e eu acho possível que ele, por ser um jogador de personalidade forte, que às vezes inclusive isso até atrapalha, mas como ele tem uma personalidade muito forte e já é muito experiente, talvez ele chegue aqui no Corinthians, vista a camisa e não sinta a pressão que é jogar aqui com a gente, cara, que a pressão aqui é grande e vocês sabem disso. Então eu acho que pode ser aí esses são os pontos positivos, né? Pode ser uma boa. Agora tem a questão do depende, como eu falei para vocês, né? Depende de quais são as condições. Eu acho que primeiramente a condição contratual. Eu acho que o Thiago Neves não deve vir ao Corinthians se for caro demais. Nós temos uma realidade financeira nesse momento difícil e o Andrés, inclusive, já disse que não vai mais contratar jogadores a não ser que apareça uma grande oportunidade de mercado. Então eu acho que o Thiago Neves, se for uma contratação acessível, barata, ele pode vir, porque tem que ser compatível com o atual estágio do jogador. É um jogador, como eu falei para vocês, de 35 anos, ele nasceu em 85, já bastante veterano, já não tem mais aquele gás, e não teve boas passagens agora ultimamente nos seus últimos clubes. Então ele é um jogador que não está em alta, está desvalorizado, e um contrato assim precisa ser compatível com o momento do jogador. Outra coisa, é um contrato curto. Eu acho que deve ser um contrato de no máximo até o final da temporada e depois se avalia, para que você não fique atrelado àquele jogador arriscado muito tempo. E eu acho que uma outra coisa importante é saber se o Thiago Neves está disposto a se submeter à disciplina do time, né? A ser um jogador compreensivo, de não ficar causando tumulto, de não ficar achando que só porque tem nome tem que jogar e tudo mais, né? Um jogador que vá ajudar no ambiente, não atrapalhar um ambiente que às vezes já pode ser tumultuado pelo momento difícil dentro de campo, por atrasos salariais e tudo. Então o Thiago Neves tem que ser um cara que chegue para contribuir e não para detonar tudo. E outra coisa que ainda sobre a questão contratual, eu acho que seria importante um contrato de produtividade. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é um contrato onde o jogador tem um vencimento mínimo, né, um vencimento mais baixo, e de acordo com metas que ele vá alcançando, de jogos, de gols, de vitórias, esse contrato pode ser melhor remunerado. Então, como ele é um jogador que tem essas condições que eu já falei, não preciso repetir, então acho que seria importante um contrato de produtividade que ia estimulá-lo a ter, né, uma boa produção, a ter empenho, a ter disciplina e fazer, quem sabe, um bom trabalho. Então eu acho assim, que se ele vier a um custo baixo ao Corinthians, e se ele se enquadrar dentro dessas condições, pode ser uma boa, sim, pode ser uma boa. Agora, se ele vir como estrela, com um salário altíssimo, com um contrato longo, com certeza é um risco muito grande que provavelmente não vai valer a pena. Agora, se for nessas condições que eu citei há pouco, eu acho que pode ser uma boa contratação que vai nos ajudar aí em um momento difícil, né? Ele acabou de sair do Grêmio, mas o Grêmio hoje é um time que tem mais opções, né? E a gente sabe que nós não temos tantas assim, e eu acho que pode ser uma boa ter um jogador como ele, que de fato tem categoria, isso já é reconhecido, parece estar fininho, tá magro, e é um canhoto habilidoso, chuta bem de fora da área, então pode ser uma boa, certo? Então é isso sobre o Thiago Neves. Se vier, que seja nessas condições. Acho que pode ser uma boa alternativa, certo, pessoal? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber os conteúdos. Se você não gostou, não faça isso, que você não é nem obrigado, né não? E eu não vou ficar aqui me humilhando mais para você fazer, porque não adianta, porque pedindo ou não pedindo, é você aí que decide, certo? Então, um abraço, até o próximo vídeo do canal Timão na Teoria, onde nós vamos comentar o próximo jogo que vai acontecer no sábado aí. Beleza? Contra o Botafogo. Em casa. Importante, viu? Um abraço, até mais, gente.